Lição 110 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Eu sou como Deus me criou. Comentário. Essa declaração apareceu pela primeira vez na lição 94 e vai aparecer de novo na lição 162 e finalmente em uma revisão das lições que vamos estudar durante 20 dias. Portanto, Jesus encerra essa série de 20 lições, cujo propósito foi nos lembrar da mesquinharia do nosso pequeno ser em comparação com a glória do nosso verdadeiro ser que Deus criou em unidade com Ele. Citação. Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo, se acreditasses que é verdadeiro. Essa verdade significaria que não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade, e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. Comentário. O problema é que nós acreditamos ter mudado a realidade, e nossa existência individual é a testemunha aparente dessa mudança. Essa é a fonte da nossa culpa, que tem que ser protegida, projetando um mundo mau e amedrontado no qual dizemos, abre aspas, outra pessoa fez isso comigo, eu sou inocente. Fecha aspas. Para essa insanidade, a expiação gentilmente sussurra, abre aspas, e Deus pensa de outra forma. Fecha aspas, texto capítulo 23. O, entre aspas, pensamento de Deus é simplesmente esse. Meu filho é o meu filho e nada pode mudar esse fato. Citação. Se permaneces tal como Deus te criou, o medo não tem significado, o mal não é real, a miséria e a morte não existem. Comentário. Esse é o princípio da expiação, a palavra de Deus de que nada aconteceu para mudar a realidade. O pecado, portanto, é impossível, assim como seus efeitos, o mal, miséria e morte. Os sonhos nos quais eles se manifestam continuam sendo apenas sonhos. A realidade continua inabalada, seu estado eterno revelado pelo milagre. Citação. A realidade é imutável. Os milagres apenas mostram que o que interpuseste entre a realidade e a tua consciência é irreal e não interfere absolutamente. Porque a realidade é imutável, já existe lá um milagre para curar todas as coisas que mudam e oferecê-las a ti para serem vistas de uma forma feliz, isenta de medo. Texto, capítulo 30. Citação. A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente e te dê a visão perfeita que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido, em qualquer tempo ou lugar. Comentário. Isso é assim porque, novamente, uma mente é todas as mentes. Lembrem-se, tempo e espaço nunca deixaram o único pensamento de separação na mente, desfeito pelo pensamento intemporal da expiação, que reflete a unicidade da eternidade. Citação. Ela basta para curar o passado e fazer com que o futuro seja livre. Basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Comentário.
No instante santo não existe passado, presente do ego ou futuro. O instante santo nos levou à eternidade, cujo amor está refletido em nossa paz, nascida do perdão ao Filho de Deus. Citação: basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Basta para deixar que o tempo seja o meio pelo qual todo mundo aprende a escapar do tempo e de todas as mudanças que o tempo parece trazer ao passar. Comentário: Jesus usa o tempo para servir a um propósito diferente do propósito do ego, que é provar que o pecado, culpa e medo são reais. Nosso novo professor, no entanto, nos ajuda a perceber que a trindade profana do ego é ilusória, e então a única mudança significativa dentro da ilusão é de professores. Isso é equivalente à declaração do esclarecimento de termos. Citação: nesse mundo, a única liberdade restante é a liberdade de escolha, sempre entre duas opções ou duas vozes. Esclarecimento de termos, capítulo 1. Comentário: todas as outras mudanças apenas reforçam a ilusão de que existe algo aqui que precisa ser mudado. Citação: se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar doença, nem a morte pode substituir a vida, ou o medo, o amor. Tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Não precisas de nenhum pensamento a não ser esse, para deixar que a redenção venha iluminar o mundo e libertar-te do passado. Comentário: isso marca o fim do sistema de pensamento do ego. A aceitação do verbo de Deus reverte o louco curso para a insanidade. Texto, capítulo 18. Dessa forma, desfazendo seus efeitos. O impossível não aconteceu, porque o impossível não pode acontecer. Para afirmar mais uma vez, você não, entre aspas, ilumina o mundo externamente, pois não existe mundo a ser iluminado, nem um mundo a libertar, curar ou iluminar. Você ilumina sua mente, e nessa experiência o mundo é curado e desfeito, e com ele todo o sofrimento. A luz da expiação iluminou a escuridão do medo, doença e morte. Citação: com esse único pensamento, todo o passado é desfeito. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal. Se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua, nem divisão entre a tua e as outras mentes, e dentro da tua própria mente só há unidade. Comentário: isso resume sucintamente nossa discussão anterior. Escolher contra o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo do ego significa escolher pelo instante santo, no qual o tempo é desfeito, e a separação também, liberando a lembrança da unidade da mente, refletindo a unicidade de Cristo. Citação: o poder curativo da ideia de hoje é sem limites. É o berço de todos os milagres, a grande restauradora da verdade à consciência do mundo. Comentário: os milagres desfazem o sistema de pensamento do ego, e essas correções se iniciam no princípio de expiação que diz para nossas mentes adormecidas, abre aspas, você não perdeu sua identidade, e nada no seu sonho se tornou real e afetou a verdade. Através de tudo isso,
você continua como Deus o criou. Fecha aspas. Citação. Pratica a ideia de hoje com gratidão. Essa é a verdade que vem para libertar-te. Essa é a verdade que Deus te prometeu. Esse é o verbo no qual todo pesar chega ao fim. Comentário. Essa é a verdade que corrige todas as mentiras do ego e nos liberta da tirania de culpa e ódio do ego e, portanto, acaba com todo pesar. O mundo se tornou a sala de aulas na qual o Espírito Santo nos ensina o oposto do que aprendemos antes. Ele mostra a verdade dos nossos relacionamentos e nos pede apenas para aceitá-la, para que ela possa ser compartilhada com todos os que recuam de volta na escuridão. Citação. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. Texto, capítulo 5. Comentário. Assim, nós compartilhamos a gratidão com nossos irmãos, tendo alegremente acolhido a verdade em nossas mentes, afinal. Citação. Para os teus períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação do texto. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer, e eu sou o seu filho. Em seguida, com essa declaração bem firme em tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. Comentário. Essa lição e série encerram o retorno ao tema de que nosso verdadeiro ser é Cristo, o Filho único de Deus. Sua memória não está perdida para nós, mas estava oculta sob camadas de ilusões nascidas do nosso medo da verdade. Nós vimos os erros dos nossos caminhos e o sofrimento que eles nos trouxeram. Portanto, mudamos nossas mentes, conforme mudamos nossas percepções, e nos lembramos de que somos como Deus nos criou, o Filho Santo do próprio Deus. Citação. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o Verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele. Comentário. Buscando a realidade, temos a certeza de que vamos encontrá-la. Somos curados conforme aceitamos a salvação, assim como acontece com todos os que fazem a escolha que fizemos. Na realidade, já estamos curados, mas ainda precisamos aceitar a verdade, rejeitando o falso. Se for realmente Cristo que buscamos em nós mesmos e nos nossos irmãos, será o Verbo de Deus que vamos ouvir, pois só isso corrige nossos falsos autoconceitos. Sem isso, nós condenamos a nós mesmos a ouvir a palavra não corrigida de separação e ser do ego. Citação. Tu és como Deus te criou. Hoje honra o teu ser. Comentário.
nós honramos nosso ser, não por dizermos a nós mesmos o quanto somos maravilhosos, mas por dizermos não ao ser do ego, como lemos. Citação: Não deixes que as imagens de escultura que fizeste para que fossem o Filho de Deus, em lugar do que ele é, sejam adoradas no dia de hoje. Comentário: A maneira de nos lembrarmos da nossa identidade é liberarmos as imagens de escultura, entre aspas. Elas são os ídolos do ser que fizemos como substituto para o ser de Cristo. Mais do que quase qualquer outro ensinamento, no Um Curso em Milagres, a ideia de aprender a reconhecer nossas falsas imagens para que possamos liberá-las vai ao cerne do perdão. Na verdade, o processo é perdão. Assim, somos impelidos por Jesus, como vemos novamente e veremos mais uma vez depois. Citação: A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Texto, capítulo 16. Comentário: Ainda mais especificamente, Jesus fala da necessidade de nos afastarmos dos falsos deuses, as imagens egóicas que originam nossos ídolos especiais, entre aspas, imagens de escultura, com as quais nos identificamos. Citação: O que pensas que és pode ser muito odioso, e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses e o quanto estás vigilante a seu favor. No entanto, eles só existem porque tu os honras. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, vinda do teu Pai real. Texto, capítulo 10. Citação: No fundo da tua mente, o Cristo Santo em ti está à espera de que o reconheças como tu mesmo. E estás perdido e não conheces a ti mesmo, enquanto ele permanece sem reconhecimento e não é conhecido. Busca-o hoje e acha-o. Comentário: O problema é que nós não queremos buscá-lo, porque não queremos achá-lo. Nós buscamos, em vez disso, reter essa imagem esfarrapada do ser de Cristo. O propósito desses exercícios, na verdade, o propósito do Um Curso em Milagres, é nos ensinar o quanto ficamos perdidos quando nos separamos do nosso ser. Liberando as mágoas contra os outros e contra nós mesmos, reconhecemos nossa identidade. A memória de Cristo alvorece em nossas mentes perdoadas e somos encontrados. Citação: Juntos nós desaparecemos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos, não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Texto, capítulo 19. Citação: Ele será o teu salvador de todos os ídolos que tens feito. Pois, quando o achares, compreenderás quão sem valor são os teus ídolos e quão falsas as imagens que acreditavas que eras. Comentário: Isso pede o reconhecimento de que cometemos um equívoco e que nossa realidade é com Jesus,
acima do campo de batalha, de conflito e morte do ego. Nós olhamos para baixo com ele, para o sistema de pensamento de imagens de escultura da mente errada e vemos tudo de forma diferente, percebendo que o mundo não tem efeitos sobre quem somos. O valor dessas imagens, como protetores do nosso especialismo, desaparece em sua própria falta de valor, deixando apenas o ser, que é a verdadeira imagem de Deus. Citação: hoje avançamos muito em direção à verdade, abandonando os ídolos e abrindo as nossas mãos, os nossos corações e as nossas mentes para Deus nesse dia. Comentário: se for abrir minha mão, coração e mente para Deus, preciso rejeitar o que o ego fez como substituto. Nós, portanto, nos focalizamos no medo de perder nossa individualidade, assim como o valorizado sistema de pensamento do especialismo. O ego nos fez fechar nossas mentes para a verdade. Nós agora as abrimos e alegremente saudamos nosso ser. Cristo veio para substituir o ego, e os ídolos abriram caminho para Deus. Citação: lembraremos dele ao longo do dia com corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontrarmos hoje. Comentário: antes de saudarmos alguém com um coração grato e palavras de agradecimento, precisamos primeiro perceber o quanto somos ingratos. Lembre-se, nós encontramos a verdade por desfazermos as ilusões. Então, esses pensamentos não deveriam ser usados como mantras ou afirmações para encobrirem nosso especialismo. Essas declarações são um reflexo da verdade, para a qual levamos nossas ilusões sombrias. Nós, portanto, precisamos estar cientes das percepções do nosso ego, e então ir à verdade em nossas mentes, pedindo ajuda. Citação: pois é assim que nos lembramos dele, e diremos para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso Ser Santo, o Cristo em cada um de nós. Eu sou como Deus me criou. Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível. Esse é o Verbo de Deus que te liberta. Comentário: nós, mais uma vez, encontramos uma referência à declaração bíblica. Abre aspas, a verdade vos libertará. Fecha aspas, João 8:32. No entanto, o que nos liberta é aceitar o princípio de expiação. Não é Deus, nem Jesus, nem um curso em milagres. É nossa rejeição ao ego e a aceitação do Verbo de Deus que nos liberta para nos lembrarmos da nossa realidade. Nós somos como Deus nos criou. Citação: essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. Comentário: a mente fechada pela culpa e pelas mágoas é gentilmente aberta pelo perdão. Aprendendo a confiar na voz que fala o Verbo de Deus, a expiação que nos liberta, alcançamos a mão de Jesus que nunca deixou de se estender para a nossa. Quando escolhemos segurar a mão do nosso irmão junto com a dele, a porta se abre quietamente e estamos em casa, onde Deus quer que estejamos. Texto capítulo 31. Nós voltamos agora para o esclarecimento de termos e lemos suas inspiradoras palavras finais, e assim encerramos a lição e a série com outra linda expressão da linda verdade. Citação: vamos sair
e encontrar o mundo recém-nascido, sabendo que Cristo renasceu nele e que a santidade deste renascimento vai durar para sempre. Nós tínhamos perdido nosso caminho, mas ele o achou para nós. Vamos dar boas-vindas a ele, que retorna a nós para celebrar a salvação e o fim de tudo o que pensávamos ter feito. A estrela da manhã desse novo dia olha para um mundo diferente, onde Deus é bem-vindo e seu Filho com ele. Nós que o completamos, oferecemos a nossa gratidão a ele, assim como ele nos dá graças. O Filho está quieto, e na quietude que Deus lhe deu, entra em sua casa e está, enfim, em paz. Esclarecimento de termos, página 5.